separar um tempo do seu dia para ouvir o programa Hora do Estudo Bíblico. Para mim, é uma alegria, um privilégio e uma honra representar o Senhor Jesus e ser o ministro de sua palavra. Não sei quem está nos escutando neste momento, mas espero que esse programa seja uma grande bênção e riqueza espiritual para você. Se você ainda não é salvo, peço-lhe para confiar no Senhor Jesus Cristo e você terá a vida eterna. E amigo, se você é um filho de Deus, por favor, junte-se a mim em oração para que Deus abençoe a sua palavra nos corações de todos os nossos ouvintes. Vamos orar. Amado Pai, nos achegamos ao teu trono com louvor e gratidão em nossos corações. O Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais e não há nada que desejamos mais na vida do que fazer a tua vontade. Que o Senhor possa ser glorificado através do ensino da tua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, que nossos irmãos sejam edificados e aqueles que ainda não professam a fé venham conhecer a Cristo como seu Salvador. A ti, todo louvor, toda honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos estudando sobre a natureza tricotômica do homem, que o homem é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. Vamos hoje ver sobre o espírito do homem. Você deve se lembrar que em nosso último programa sugerimos que você desenhasse 3 círculos em um papel, um grande, um outro dentro dele e em seguida um menor. Dissemos que o maior círculo representa o corpo, e o corpo só pode ser penetrado através dos 5 sentidos, que são visão, olfato, audição, paladar e tato. O espírito recebe impressões do exterior e das coisas materiais através da alma. As faculdades do espírito são fé, esperança, reverência, oração e adoração. O homem, em sua natureza caída, tem um espírito que não pode conceber as coisas espirituais. Em outras palavras, em seu estado caído, o espírito do homem deve ser iluminado por Deus. Quando a raça humana caiu através de Adão, o pecado fechou a janela do espírito, ou poderíamos dizer que baixou a cortina, e a câmara do espírito tornou-se uma câmara de morte. Lembre-se que Deus disse a Adão: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E essa câmara ou espaço permanece morto em cada pessoa não salva até que a vida e a luz do Espírito Santo, através da palavra de Deus, flua com a nova vida em Cristo. Portanto, o espírito do homem é a área onde o homem se torna consciente de Deus. É o escritório particular do homem, onde o trabalho de regeneração acontece. É o principal palco da atividade do Espírito Santo no homem e da natureza humana com a qual ele tem uma afinidade particular, isto é, o seu espírito. O apóstolo Paulo nos apresenta uma passagem que é muitas vezes negligenciada. Citando o capítulo 64 do livro de Isaías, Paulo disse em 1 Coríntios 2:9: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, muitos param aqui e se contentam em permanecer na ignorância e perguntam: e daí? Se esse é meu estado, então eu não posso ser salvo. Mas vamos continuar. No versículo seguinte lemos: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Este é o verso 10. Agora observe o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O homem, em seu estado pecaminoso, conhece as coisas do homem por meio da ação do espírito humano, ou seja, do espírito que está no homem. Se eu tenho vontade de conhecer certos fatos científicos através do meu espírito humano, eu sou capaz de investigar, de pensar, de olhar para a evidência e chegar às conclusões. Qualquer pessoa não salva pode ser um cientista inteligente, um historiador capaz, ou então um bom médico ou um advogado de sucesso. Se me proponho, eu posso começar a tornar-me tudo o que eu quero atingir e que seja possível no campo da realização humana. No entanto, o meu espírito humano é limitado às coisas do homem. Isto é o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 2, versículos de 9 a 11.
Se eu quero conhecer as coisas de Deus, o meu espírito humano morto não pode entendê-las. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural, não regenerado, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O espírito humano precisa da centelha da regeneração antes de poder compreender as coisas de Deus. Se você não é salvo, você pode ler a Bíblia, mas dirá: eu não entendo. Você pode ir a uma reunião de oração onde o povo de Deus se reúne para orar e dizer: isso não é para mim. Meu espírito não tem nenhuma inclinação para esse tipo de coisa. Antes de me converter, a Bíblia era um livro fechado para mim. Eu não tinha vontade de ler ou estudar, nem participava de reunião de oração. A Bíblia é um livro que tem vida espiritual, e nas reuniões de orações você vai encontrar pessoas que estão vivas espiritualmente. Como podemos ver, a natureza espiritual do homem tem de ser renovada. Ele deve nascer de novo, a fim de ter uma verdadeira concepção de Deus. Somente uma coisa permanece em guarda na porta do espírito do homem, é a sua própria vontade. E quando acontece a transformação, nós sabemos, pois Paulo diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito, aqui se refere ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você se lembra o que Jesus disse em João 3,6? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o que é nascido do Espírito Santo é o espírito humano. Temo que as profissões de fé hoje em dia, em algumas conferências ou campanhas evangelísticas, têm tido nada mais do que expressões emocionais, superficiais, porque a alma deste homem está comovida. Mas nestas manifestações superficiais não está presente a obra definitiva da graça na área mais profunda do interior do homem, que é o seu espírito. Muitas pessoas confessam que não entendem a Bíblia, mesmo a lendo regularmente e frequentando a igreja. Talvez eles não saibam que não são nascidos de novo e que precisam entregar as suas vontades ao Espírito Santo de Deus para que ele possa renovar seus espíritos humanos. As coisas mais profundas de Deus nunca serão compreendidas pelo mundo enquanto estiver separado de Cristo. O nosso Senhor Jesus advertiu seus discípulos em Mateus 7,6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Eu nunca discuti sobre a Bíblia com pessoas que não são salvas. Eu não vou tentar discutir com um homem não regenerado, porque ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E se ele não tem uma mente aberta e se rebela contra a verdade da palavra de Deus, discutir seria uma perda de tempo. Eu não posso discutir com um filho do diabo que não pode entender as coisas do Espírito de Deus. O espírito de um incrédulo não tem capacidade de apreciar as coisas de Deus. Assim como um cão não tem como apreciar as coisas sagradas, ou um porco apreciar o valor de um colar de pérolas. Em 2 Pedro 2,22 lemos: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esta é uma passagem estranha para alguns, mas está aqui na Bíblia, amigo. Por que o cão retorna ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama? Simplesmente porque o cão é o cão e o porco é porco. O cão tem a natureza de cão e a única coisa que um cão poderia fazer é retornar ao seu vômito. O porco tem a natureza de porco. Dê um banho em um porco e coloque uma fita de cetim em volta do seu pescoço, mesmo assim ele vai voltar para a lama e se sujar novamente, porque o porco tem a natureza de porco. Nenhuma religião ou igreja pode mudar o espírito do homem não salvo. Esta é a história da ruína da cristandade. Temos dado tantas coisas santas aos cães, lançado pérolas do reino aos porcos, aceitamos pessoas não salvas como membros da igreja e depois nos perguntamos por que estamos tendo problemas. O ministério da Igreja de Jesus Cristo não deve ser confiado a pessoas que não nasceram de novo. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em Jó 32,8 diz: há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Este versículo nos fala que o entendimento tem sido dado para o Espírito do homem. Os materialistas dizem que o Espírito do homem é o ar que você respira e o corpo do homem
é tudo que você tem para ativar a sua personalidade. Amigos, isso não é verdade. O espírito do homem é a sua personalidade, e isto é o que o diferencia do animal. Se o espírito significa simplesmente o ar, Deus certamente não iria lidar com ele como uma personalidade. Deus é chamado de Deus dos espíritos de toda a carne, em Números 16, 22, e o Pai dos espíritos, em Hebreus 12, 9. E é através de seu espírito que o cristão pode servir e adorar a Deus. Paulo diz em Romanos 1, 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha. Jesus disse em João 4, 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em verdade e em espírito. Querido amigo, precisamos avaliar nossos corações. Me pergunto se alguém que está nos ouvindo agora está envolvido em religião, vai à igreja, está envolvido em atividades religiosas de um tipo ou de outro, e todas as suas ações externas dão alguma evidência de que você é um cristão, mas no fundo, em seu interior, em seu espírito, não há testemunho do fato de que o Espírito Santo de Deus habita em você, de que você realmente nasceu de novo. Oh, querido, certifique-se de ter um relacionamento correto com Deus. Certifique-se que você é nascido de novo pelo Espírito Santo, não por sua manifestação externa de qualquer religião, mas pela autêntica obra eterna do Espírito de Deus. Bem, até aqui vimos sobre o Espírito do homem. Vamos ver agora sobre a alma do homem. O homem não somente tem uma alma vivente, mas na verdade ele é uma alma vivente. Nós dizemos que o homem tem uma alma. Eu não vou contradizer o fato de que o homem tem uma alma. Ele tem, no sentido de que o corpo tem uma alma no seu interior. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso quer dizer que se tornou um ser vivo. Devemos ter cuidado para não confundir o que é verdadeiramente espiritual com o que pertence à alma ou corpo. Eu tenho dito que o espírito do homem é a esfera da atividade, a área onde o Espírito Santo trabalha para o novo nascimento. E a alma é a esfera de atividade, a área onde Satanás opera, seduzindo o homem em suas emoções. Satanás sabe muito bem que ele domina a alma do homem, portanto, ele não está interessado se um homem ou uma mulher frequenta uma igreja onde o Espírito de Deus não é evidente. O que interessa ao diabo quando você vai a uma igreja onde o poder do Espírito Santo não se manifesta? Ele sabe que sua vítima é uma criatura de emoções e não se importa se eles estão dispostos a sentimentalismo, a lágrimas, contanto que o espírito do homem não entre em contato com o Espírito Santo de Deus. A alma é a sede das paixões, das emoções, sentimentos e desejos do homem. E Satanás fica contente quando ele pode governar esta área. A alma é a sede dos afetos, certos ou errados, é a sede do amor, do ódio, dos desejos e até mesmo dos apetites carnais. Em Gênesis 34:8 diz, então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Sequém, meu filho, está enamorada com vossa filha. O que ele está dizendo? Simplesmente que o seu filho gostava muito da filha de Jacó e que ele estava transtornado em suas emoções por ela. Agora, isso não se deu na esfera espiritual. Em 1 Samuel 18, versículo 1 diz, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou, como a sua própria alma. Estas duas últimas passagens simplesmente mostram que a alma é o lugar dos afetos, das emoções, mas assim como a alma ama, ela também pode odiar. Segundo Samuel 5:8 diz, suba ao canal e fira os coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Portanto, vemos que na alma estão todos os desejos e apetites carnais, tanto para o bem quanto para o mal. 1 Pedro 2:11 diz, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Em Provérbios 25:25 lemos, como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante. A alma do homem, onde estão os seus afetos e desejos, nunca vai ser dirigida a Deus a menos que o Espírito Santo entre nela e regenere esta pessoa. O homem nunca poderá amar a Deus nem as coisas de Deus se não nascer de novo.
Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que amam ao Senhor, mas se você perguntar se nasceram de novo, se receberam o Espírito Santo, se receberam a Cristo como Salvador e Senhor, elas não podem responder que sim, porque na verdade elas não nasceram de novo, mas com seus lábios dizem que amam a Deus. Repito, não é possível alguém amar a Deus se não nascer do Espírito Santo. Uma pessoa pode ter uma consciência em conflito ou ficar emocionalmente comovida e vir às lágrimas, mas ainda assim permanecer morta em seus delitos e pecados. Alguma vez você já se emocionou e chorou por algo que você viu ou ouviu? Bom, antes da minha conversão, na época dos filmes mudos, há muito tempo atrás, lembro-me de ter visto em uma matinê, num sábado, na minha cidade, o filme com o título Sobre a Montanha da Casa Pobre. Não me lembro de todos os detalhes do filme, exceto que uma mulher idosa tinha sido abandonada por seus filhos. Eles se tornaram egoístas e não tinham tempo para sua mãe. E na cena final estava esta velha senhora com uma bengala, subindo até a colina para uma casa onde receberia esmolas, com um pequeno saco em suas costas. Amigos, não ficou um olho sequer sem lágrimas diante desta imagem comovente. Mas eu também estou certo de que ninguém é salvo com resultado de emoções ou por se sentir comovido. O que eu estou dizendo é o seguinte: você pode ter uma consciência incomodada, você pode comover-se emocionalmente até as lágrimas e ainda não ter nascido de novo. Não creio ser culpado de julgar os homens quando eu digo que alguns que responderam ao chamado para vir para a frente e derramaram lágrimas nunca nasceram de novo. Você mesmo pode ter caminhado até o púlpito, ajoelhado e chorado, mas não significa que você está salvo. Os desejos e as emoções do homem se voltam para Deus quando ele percebe sua condição pecaminosa e que a graça de Deus pode salvá-lo. Eu vou repetir. Os desejos e as emoções do homem se voltam para Deus quando ele percebe sua condição pecaminosa e que a graça de Deus pode salvá-lo. Quando o Espírito Santo de Deus ilumina o espírito do homem com a luz e a vida divina, este homem começa a render suas emoções e razões a Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não poderia ter exaltado o Senhor em sua alma se não tivesse conhecido em seu espírito a Deus como seu Salvador. Você observou isso? A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sua alma podia exaltar a Deus porque ela havia nascido de novo. Em seu espírito, ela tinha recebido o Espírito Santo e a Jesus Cristo como seu Salvador. O Messias anunciado, nascido de Maria, que ela reconheceu como seu Senhor. A vitória inicial se mostra no Espírito quando Jesus Cristo é reconhecido como nosso Salvador pessoal. No Salmo 23, versículo 3, Davi disse: refrigera minha alma. A palavra hebraica refrigera significa literalmente voltar atrás. Em nenhum momento Davi tinha perdido a sua salvação, mas houve momentos em que suas emoções e desejos viraram as costas a Deus. Quando cometeu adultério com Batseba. Amigos, o cristão que está desfrutando de uma comunhão constante com o Senhor pode dizer como diz o Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Sim, o homem é um ser tricotômico, que consiste em espírito, alma e corpo. Vamos fazer a distinção como a Bíblia faz entre alma e espírito. Você já nasceu de novo? Você já confiou em Jesus Cristo como seu Salvador? Se você já fez isso, então você vai entender a diferença. Muito bem, em nosso próximo programa, vamos ver sobre o tema da imortalidade. O homem viverá para sempre depois que o seu corpo morrer? Esse será um estudo bastante interessante. Se Deus quiser, eu conto com a sua companhia, a sua audiência no nosso próximo programa. Deus o abençoe e até lá.